Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Boa tarde, queridos irmãos, boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de todos os dias, Aprendendo a Palavra. Você está conosco de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 2 da tarde. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa. Estou junto aqui com a missionária Fátima Coimbra. Boa tarde, ouvintes da Rádio Renovação FM. Muito bem. E nós fazemos parte, queridos, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então, nosso objetivo é estar aqui com vocês para poder ministrar para a sua vida a palavra de Deus, para que você conheça, entenda, para que você saiba exatamente o que Deus está dizendo na sua palavra, para que a gente possa lhe explicar. E é muito importante para que você tenha intimidade com Jesus, ok, pessoal? Para a gente, afinal de contas, para a gente ter intimidade com alguém, é necessário conhecer essa pessoa, não é? E nós sempre dizemos aqui que conhecer Jesus é conhecer uma pessoa, não é uma religião, ok, pessoal? Então Jesus é uma pessoa, ele tem emoções, ele nos ama. Ele ficou triste com algumas coisas, então ele tem todas as características de uma pessoa. Ele faz planos para nós. Então, você quer conhecer mais Jesus? Então, o nosso objetivo aqui é proporcionar isso para vocês. E hoje, o tema está muito dentro dessa questão. O nosso tema de hoje é aonde você deve colocar o foco. Quando você vai buscar uma intimidade, um relacionamento com Deus, eu pergunto a você, querido ouvinte, você acha que deve colocar o foco aonde? Será que o foco é na igreja, na denominação? Será que o foco é no pastor, é na missionária, é no diácono, no evangelista? Será que o foco é em pessoas assim, naquele irmão, naquela irmã? Olha que aquele irmão, aquela irmã, como ora bonito, como tem uma palavra bonita. O foco, queridos, deve ser nas pessoas ou deve ser em Jesus? Então isso é o que nós vamos estudar hoje, tá certo? Veja que esse tema, ele é, queridos, uma das principais estratégias de Satanás para fazer a pessoa que já entregou sua vida a Jesus, a pessoa que já nasceu de novo, né? já aproveitou a sua segunda chance, que a gente sempre fala aqui, para fazer com que essa pessoa acabe saindo da presença de Deus e acabe se afastando da comunhão, da convivência com os irmãos e acabe se afastando do Evangelho e da palavra de Deus. Então, como é que é isso, né? Como é que isso acontece na vida das pessoas? Olha só, nos primeiros passos que nós damos no conhecimento de Deus e quando estamos começando a aprender sobre a palavra de Deus, porque aí buscando essa intimidade, né, com ele, é muito natural que a gente acabe desenvolvendo uma admiração, não é? Uma admiração por algumas pessoas, né, pelo testemunho dessas pessoas. Quando a gente fala em testemunho, queridos, a gente não quer apenas dizer o que a pessoa fala, não é? Muitas vezes se diz assim, testemunho, você viu o testemunho de fulano, é o que ele falou. Mas o verdadeiro testemunho são as atitudes da pessoa, né? Então, nós vemos, às vezes, principalmente se essa pessoa foi alguém que teve assim um papel importante no nosso processo de conversão, né? no processo de cristalização da fé, se foi alguém que teve uma participação importante. É natural
que a gente desenvolva uma admiração, um amor, né, um carinho todo especial por essa pessoa. Então nós passamos a admirar aquele irmão, aquela irmã, não é, que foi usado pelo Espírito Santo para nos levar a Cristo. Às vezes também nós admiramos o pastor, não é, quando ele prega a palavra e dizemos, puxa, que palavra bonita, não é? Só que a gente se esquece que ele foi usado por Deus, não é, para fazer isso, não é? Então, muitas vezes essa palavra, ela faz o Espírito Santo tocar bem fundo na nossa alma, não é? E aí a gente se sente bem, não é? Outras vezes a gente admira aquele irmão que conhecemos no trabalho, né, ou na igreja, e que a gente observa que é uma pessoa que tem um comportamento de santidade, não é? Uma pessoa que anda separada do pecado e tudo mais. Então começamos a admirar essas pessoas, né? Veja que admirar as pessoas que foram usadas por Deus para abençoar nossas vidas, isso não é pecado, tá certo, queridos? Não há nenhum problema em você admirar as pessoas, não tem nenhum problema nisso. A questão é que nós não podemos esquecer que a nossa fé e a nossa total admiração, o nosso louvor, a honra que nós damos e a glória deve ser dirigida apenas a Jesus, somente a Ele, e não ao ser humano, queridos. Olha que a Bíblia está cheia de exemplos, cheia de versículos nos indicando, e nós vamos estudar isso, indicando que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração tem que ser direcionada a Jesus, ok? Muito bem. Então, nós não devemos esquecer, não é, de nada do que essas pessoas nos fizeram de bom, não é? Porque, claro, que sem isso não seria possível, não é, que nós tivéssemos tido essa intimidade com Deus. Mas não podemos esquecer também que essas pessoas só fizeram isso porque o Espírito Santo usou esse irmão, esse amigo, para que isso acontecesse, não é? Foi o Espírito Santo quem derramou na vida dessas pessoas, não é? Aquela pessoa que pela primeira vez falou com a gente, aquela pessoa, querido, que falou com você aí, dizendo, assista, ouça esse programa de rádio, ouça que você vai aprender, é a palavra de Deus que é ensinada. Então é claro que a gente fica achando bom, não é? Fica agradecido, olha que bom, como é bom, eu posso me alimentar vendo a palavra e tudo mais. A gente sempre deve ter um carinho por essas pessoas, mas nunca podemos esquecer que a pessoa humana sozinha não tem nada para nos dar. Tudo que vem, que nos alimenta espiritualmente, vem do Espírito Santo, tá certo, gente? Então, pense nisso. A gente fala aqui na rádio, a gente prega a palavra, mas a pessoa, o pastor Gilberto, a missionária Fátima, nada nós temos que possa resolver o seu problema, que possa mudar a sua vida. Mas Jesus e o Espírito Santo, sim, podem entrar na sua vida lá dentro e mudar toda a sua história. A gente está aqui apenas sendo usado pelo Senhor para poder ministrar para você, tá bom? Então, qual é o problema? Quando a gente não faz assim, quando a gente dirige a nossa admiração, a nossa fé, a nossa honra e a nossa glória para um ser humano, em vez de ser para Jesus, então nós estamos numa posição de grande perigo, hein, pessoal? Grande perigo. Pois o que acontece? Se essa pessoa que nós admiramos, que é o foco da nossa fé, se essa pessoa cai, se essa pessoa comete um pecado grave, se essa pessoa chega até a deixar os caminhos do Senhor, o que nós temos visto por aí é que muitos irmãos, né, que tinham um foco da fé naquela pessoa, acabam se decepcionando de forma tão grande que chegam até a deixar também a convivência de Jesus. Veja que coisa, né? É aquela famosa história que a gente vê por aí. Mas rapaz, aquele irmão tinha uma aparência tão santa, não é? Praticava, e a gente acabou descobrindo que ele praticava tal coisa, que ele praticava o adultério, traía a esposa, que ele maltratava os velhinhos, que ele roubava no trabalho dele, na empresa, roubava na igreja. Menino, quem diria, né, que fulano fazia isso? Poxa, e eu que pensei que aquele pastor era de fé, mas descobri que ele estava me enganando e que me fez perder aquele dinheiro que eu tanto precisava, né? O pastor fez aí uma campanha mentirosa e aí tirou o dinheiro dos irmãos, né? Outras pessoas dizem assim, olha,
eu fiz tanto pelaquela igreja, eu ajudei tanto aquela obra, e agora os irmãos me viraram as costas num momento de sofrimento, ninguém veio me consolar, ninguém veio orar por mim, né? Me abandonaram. Então, veja, queridos, que isso acontece bastante, e eu já vou te dar uma notícia, viu, queridos? Você que está nos ouvindo aí. Eu vou te dar uma notícia, preste bem atenção no que eu vou dizer agora para você. Tá prestando atenção? Pare aí um pouquinho o que você está fazendo e preste atenção nisso que eu vou falar. Olha, isso que eu vou te falar agora vai ser uma vacina para a sua vida espiritual. O que é vacina, queridos? Vacina é aquilo que a gente recebe a aplicação, né? Uma vacina para a gente ficar prevenido de alguma doença, não é assim? Então vai lá e faz a vacina contra a paralisia infantil. A criança recebe a vacina, a gotinha lá, e ali ela está protegida contra aquela doença. Então eu vou falar uma coisa para você agora, que vai ser uma vacina para proteger a sua vida espiritual desses problemas. Eu vou dizer uma coisa para você, olha, tenha certeza, preste atenção no que eu estou dizendo, tenha certeza, toda certeza, de que você vai sim se decepcionar com pessoas de Jesus, que você hoje admira ou que vai admirar no futuro. Não tenha dúvida, isso é como a morte. A morte não é uma possibilidade, não é, queridos? É algo que a gente tem certeza que vai acontecer, não é? Então a mesma coisa vai acontecer quanto a se decepcionar com pessoas. A questão aqui não é se você vai se decepcionar com alguém na igreja. Certamente você vai se decepcionar, porque a igreja é feita por homens e mulheres imperfeitos que estão aí na busca de intimidade com Jesus, na busca de caminhar com Deus. Mas a questão aqui é como você vai reagir no dia que isso acontecer. Essa é a questão. Estão me entendendo, queridos? Não é que você vai se decepcionar. Com certeza você vai. A questão é, no dia que isso acontecer, como você vai reagir, né? E eu vou dizer para vocês porque, puxa, pastor, mas aí o senhor falou uma palavra muito dura. Aí foi pesada essa palavra. Essa palavra quer dizer que eu vou me decepcionar, como é que é isso? Eu vou ler para vocês 2 trechos da Bíblia Sagrada e você vai ver como o apóstolo Paulo nos orienta sobre isso. Você abra aí sua Bíblia, se você estiver com ela, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, certo? No livro de Romanos, é Novo Testamento, no capítulo 3. Gente, o livro de Romanos, ele é praticamente um resumo do Novo Testamento. Então eu aconselho, se você puder ler o livro inteirinho de Romanos, de carreirinha, você vai ter um grande resumo do Novo Testamento no livro de Romanos. Então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Abra aí na sua Bíblia, no versículo 9. Ok? Você achou aí? Então eu vou ler aqui junto com você. Olha só, diz assim o apóstolo Paulo. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Olha lá. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Olha aí, gente. Não há, o versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha aí. E agora, hein? Queridos, você conseguiu... Olha, cuidado para você não se engasgar com o seu almoço, viu? Você que está aí na hora do almoço. Você conseguiu digerir essa doeu lá dentro do estômago, né? Então é Romanos, capítulo 3, lemos aqui do versículo 9 ao 12. É o apóstolo Paulo dizendo para a gente que não tem uma pessoa boa na face da terra. Você entendeu, meu querido, o que está dizendo aqui? Está dizendo, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nenhum. Mas pastor, aquela missionária famosa que ia lá cuidar dos pobres, abraçar os leprosos, não há, meu irmão. A Bíblia está dizendo
Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Se for depender das nossas obras, e aí as nossas obras eu estou falando o quê? Se for depender do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente faz, nós estamos perdidos, queridos. Nós não temos salvação se for depender do que a gente faz. Agora, quando Jesus entra na nossa vida, aí a coisa muda. Mas veja o que está dizendo aqui. Então, por essa palavra, é claro que você já espera, não é? Que você deve se decepcionar com alguém, né? Mas tem uma outra palavra aqui, que eu vou pedir para a missionária Fátima Coimbra ministrar para vocês. Ela está também em Romanos capítulo 3, também, certo? Só que é no versículo 21, é um pouquinho mais na frente, que é uma palavra que reforça, não é, missionária? Isso aí que a gente está falando. Exatamente, pastor Gilberto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Poxa, que palavra, hein, queridos? Dizendo aí, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Sendo justificados gratuitamente. Olha, e aí, missionário? Explica aí pra gente. E o que fazer, pastor Gilberto, com os irmãos que nos perguntam, que eles pensavam que chegando na igreja iam encontrar somente pessoas santas. E aí? Verdade. E agora, né? Então a gente pensava isso, né? Muita gente pensa, eu vou pra igreja, porque vou chegar lá na igreja, só vou encontrar santos, só vou encontrar anjos de Deus. Mas a coisa não é bem assim, viu, irmãos? Porque quem nasceu de novo, né, teve o seu espírito recriado e já não é mais pecador, mas foi justificado, não pelos seus próprios méritos, né, não pelas suas próprias obras, mas sim foi justificado pela obra que Jesus fez naquela cruz, né? Então, as pessoas são justificadas. O problema é que você já aprendeu nos nossos programas passados, queridos, que existe uma guerra dentro de nós, né? A carne contra o espírito, né? O espírito milita contra a carne. Então nós estamos sujeitos, queridos, a pecar. Mesmo as pessoas que nasceram de novo, a qualquer momento podem cair no pecado. Existem as tentações, né, que o inimigo traz para nós. É por isso que Jesus, numa das cartas do livro de Apocalipse, ele diz para nós assim, ó, o vencedor é aquele que perseverar até o fim. Você sabe, meu querido, minha querida, o que é perseverar? Perseverar quer dizer insistir, não é, missionário? É verdade. Insistir. Então a gente tem que insistir. Então veja só. Então quando nós caímos, o que tem que acontecer? Quando a gente cai, nós então corremos depressinha, não é, missionário? Para os pés de Jesus, para confessar a Ele o nosso pecado, não é assim? E aí nós nos arrependemos, pedimos perdão, e aí rapidinho o Senhor já nos lava de novo com seu sangue, né? Agora, qual é o problema disso aí, missionário? Vê se você concorda comigo. O problema é, se algum irmão, se alguma pessoa viu aquele nosso pecado, né? A gente pecou, aí já correu, pediu perdão. Mas se alguém viu aquele pecado, como é que essa pessoa vai reagir? Como é que a pessoa vai reagir diante disso? Tem algum trecho da Bíblia, missionário, que explica lá isso? Em Jeremias 17, o Senhor Jesus diz assim... Qual é o versículo, missionário? Jeremias, capítulo 17, no versículo 5. Certo. Você acha aí, meu querido irmão, na sua Bíblia, você acha aí o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, lá no Velho Testamento, ok? No Velho Testamento. Vá lá procurar no índice. Jeremias, capítulo 17, versículo 5, não é, missionário? Leia aí para nós, o que diz isso aí? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eita! Essa foi forte, pastor. Essa doeu, né?
essa foi um golpe lá no fígado, né? E aí, meus irmãos? Um E golpe agora? muito forte. Porque as pessoas confiam nos outros seres humanos, né? Chama maldito aquele que confia no ser humano, Jesus, e o que faz dele ser porto seguro e não do Senhor. Deixa eu respirar, esse golpe foi forte, não é, pastor Gilberto? É verdade. Isso acontece, querido, quando nós dizemos assim, ó, isso aí Jesus está falando o seguinte, ó, quando você fala assim, ó, olha, veja se você não fala isso. De vez em quando você diz assim, ainda bem que eu conheço aquele político, porque eu sei que ele vai me ajudar a resolver essa bronca, não é? A gente não... Tem pessoas que dizem isso. Você conhece alguém que diz isso aí, ouvinte? Ou você mesmo, né? Ou então a pessoa diz assim, que bom que eu tenho aquele amigo de fé, meu irmão camarada, porque ele é minha segurança. Qualquer coisa que acontecer comigo, eu corro para ele, né? Tem outras pessoas, né, missionário, que falam isso do marido, né? Pastor Gilberto, mas nossa confiança absoluta tem que estar no Senhor, só no Senhor, pois só nele temos a certeza de que seremos abandonados, não seremos abandonados. Perfeito, tem que estar no Senhor. E já, queridos, depois do intervalo, a gente vai ler para você onde está registrada essa certeza, não é? Nós vamos ler para você isso aí, mas por enquanto vá pensando nisso, porque esse trecho eu vou ler de novo, que a missionária leu para vocês. Jeremias 17:5 diz assim, ó, assim diz o Senhor. Quem está falando é o Senhor. O Senhor aqui é Yahvé, porque toda vez que estiver na sua Bíblia Senhor com todas as letras maiúsculas, está substituindo o nome de Deus. Em original no hebraico é Yahvé, o nome de Deus, tá bom? Se você não sabia, Yahvé quer dizer eu sou. Que bonito, né? É o Deus que não foi criado, mas que criou todas as coisas. Então diz assim, diz Yahvé, assim diz o Senhor. Maldito, olha aí, maldito. Veja que forte. Maldito o homem, aqui homem, viu, querido? Está falando ser humano, né? Homem e mulher. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne imortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que quer dizer essa palavra, queridos? Você que está aí confiando numa outra pessoa, às vezes é o marido, é o filho, é um amigo, é um político, é um empresário. Você confia e pensa que essa pessoa é o seu braço forte. E você com isso acaba apartando o seu coração do Senhor. O que é apartar, queridos? É separar. Então acaba se separando, a sua confiança não fica em Deus, fica na pessoa, nas pessoas. Então veja que a Bíblia chama de maldito é a pessoa que age assim. Olha só. Eita, pastor, então eu não vou confiar mais em ninguém. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você pode confiar no seguinte sentido. Olha, essa pessoa é uma pessoa de confiança, né? Ela conquistou a minha confiança mostrando com suas atitudes. Mas jamais, queridos, as pessoas podem ser o seu porto seguro, a sua pedra de descanso. Sabe, queridos? Aquele lugar garantido, porque pessoas são falhas, elas nunca são garantia para ninguém. A única garantia para a sua vida e para a minha vida se chama Jesus Cristo, nosso Deus querido. Ok? Então, vamos pensar um pouco nisso, vamos refletir. Nós vamos ouvir aqui louvores maravilhosos agora e daqui a pouquinho a gente volta, então, seguindo e mostrando para você porque na Bíblia que só em Deus realmente nós temos a certeza de que nunca seremos abandonados por Ele, tá bom? Então fique na paz do Senhor e até daqui a pouquinho. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752.
Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos de volta. Quem fala aqui com vocês é o pastor Gilberto Costa. E dando prosseguimento aqui ao que nós estávamos falando, queridos, que é sobre a confiança no Senhor, né? Que o nosso foco tem que estar apenas em Jesus, em mais ninguém. Eu queria que você fosse aí na sua Bíblia, no Salmo 27. Abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos. Vai lá, o livro de Salmos, no capítulo 27, ou Salmo 27, tá bom? O Salmos fica mais ou menos no meio da Bíblia, mas não precisa você ir para o meio da Bíblia e procurar assim para lá e para cá, não. É muito melhor você ir na página de índice da sua Bíblia, não é? E aí ver lá no Velho Testamento, onde tem o livro de Salmos, e ali você vai encontrar o número da página, vai lá na página inicial de Salmos e vai procurar o Salmo 27, ok? Então lá no Salmo 27, é um salmo bonito, eu recomendo que você leia o salmo inteiro, que ele é muito bonito, mas eu vou ler para vocês alguns versículos. Veja só, no versículo 1, o Senhor já começa assim, ó. Olha que bonito, diz assim: o Senhor, quando tem Senhor em maiúsculo, né, você já sabe que quer dizer Yahvé, né, que é o eu sou, é o nome de Deus, é o nome próprio. Então diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Olha lá. Que coisa linda isso aqui, gente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então vejam que, queridos, que aqui o salmista, não é? O autor, que foi inspirado por Deus para escrever esse salmo, ele está aqui declarando que é no Senhor que ele considera o Senhor como sendo a luz dele, como sendo a salvação dele. E diz, olha, o Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. Então, se eu estou no Senhor, dentro dessa fortaleza, eu não devo temer a nada nem a ninguém. Vocês estão percebendo, queridos, a diferença de como, de fato e de verdade, o Senhor tem que ser a nossa fortaleza, a nossa salvação, né? Aí se você... Tem um monte de versículos lindos logo em seguida, mas se você pular direto para o versículo 10... Vai lá para o versículo 10 aí, do Salmo 27. Se você pular, você vai ler o seguinte, tem assim, ó: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha aí, outra palavra forte. Eu vou ler de novo para você. No versículo 10 desse mesmo Salmo diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Veja só, queridos ouvintes, eu fico até sem palavras ao ler esse salmo. Veja que esses versículos, eles falam por si mesmos, né? Deus dizendo aqui, ó: ainda que seu pai e sua mãe lhe desamparem, que é uma coisa difícil de acontecer, mas pode acontecer, não é? A gente tem visto, infelizmente, não é, queridos, vários casos aí, onde os pais, infelizmente, não tinham um compromisso, não tinham um relacionamento estável, resolveram apenas ter uma aventura, e dessa aventura vem uma criança, um bebê, e muitas vezes nem o pai, nem a mãe, ou um dos dois, não queria essa criança e acaba abandonando, ou acaba não tratando com carinho, não cuidando, né? Pois bem, olha o que diz a Bíblia: ainda que o seu pai ou a sua mãe tenha lhe desamparado, a Bíblia diz que o Senhor vai te acolher, viu, querido? O Senhor vai te acolher. Então, a sua confiança, a sua fortaleza, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tem que estar em Deus e no seu poder. Somente nele, mais ninguém, sabe, queridos? Não espere nada de mais ninguém, apenas de Deus. Saiba que as outras pessoas humanas são pessoas cheias de falhas como você e eu, e que eventualmente vão fazer coisas boas para você, mas de vez em quando vão lhe decepcionar. Saiba disso, tenha certeza disso. Agora eu vou lhe dizer um que jamais vai lhe decepcionar, se chama Jesus Cristo.
esse jamais estará ocupado para lhe atender, jamais estará cansado, jamais estará nervoso, agoniado, nunca. Esse estará sempre de braços abertos quando você se achegar até ele, quando você se aproximar dele. Não é maravilhoso, queridos, isso aí? E eu vou contar uma coisa para vocês, ó. Muita gente diz, sabe, queridos, que eu já vi muita gente dizer assim: a igreja hoje é uma bagunça, a igreja hoje tem muito ladrão, tem muito engano, as pessoas hoje não andam mais em santidade, não é? A gente vê muitos evangélicos por aí, e é evangélico só no nome, não é? Fazendo besteira. Muita gente diz isso, né? Muita gente diz. E também diz assim: bom era no tempo de Jesus, que não tinha essas coisas, porque antigamente não tinha isso, era diferente. Pois eu vou ler para vocês uma coisa aqui que você vai ficar impressionado, viu? Você vai ver que até na primeira igreja da qual nós temos notícia, olha, nessa primeira igreja que foi formada, o pastor titular era o próprio Jesus Cristo, porque foi quando ele começou o ministério dele, né, aqui na terra. Jesus então não saiu reunindo os 12 apóstolos, não foi? Você está lembrado, ouvinte? Jesus saiu, separou ali 12 apóstolos, chamou, né, esses homens para fazer a obra junto com ele, de modo que esses 12, Pedro, João, Tiago, Mateus, Judas Iscariotes, o outro Judas, André, né, todos os 12 apóstolos, eles funcionavam como uns auxiliares de Jesus, não era assim que acontecia? Então Jesus ia pregando pelos lugares, ensinando aos apóstolos, Jesus expulsava demônios, Jesus curava enfermos, Jesus ensinava a palavra de Deus, trazia revelações, e os 12 apóstolos iam com ele, aprendendo direitinho. Ele estava preparando esses 12 apóstolos para que depois que Jesus fosse para a cruz, não é, morresse, ressuscitasse e subisse aos céus, para que esses 12 continuassem a sua obra, né? Como Jesus disse a eles: ide por todo o mundo, não disse assim? E pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma maravilha, né? Fazei discípulos de mim, Jesus disse. Muito bem. Então, nessa primeira igreja, olha, veja bem o que eu estou dizendo, viu? Aqui o pastor não era o pastor Gilberto, ó, coitado do pastor Gilberto, era Jesus Cristo. Pastor era Jesus Cristo, em pessoa, irmãos, em pessoa, ouvinte. Você já imaginou, hein, se tivesse uma máquina do tempo, hein, se a gente pudesse voltar no tempo e tá ali cara a cara, frente a frente em Jesus, com Jesus, quando ele estava aqui em carne, não é? Veja que privilégio, não é, tiveram esses irmãos queridos, esses apóstolos, né? Pois bem, mesmo assim, um desses 12 pastores auxiliares, vamos chamar assim, né? Um desses 12 apóstolos, quem foi? Você se lembra, irmão? Na Semana Santa todo mundo malha ele, né? Fica malhando ele, é o Judas Iscariotes, né? Não só o Judas permitiu que Satanás entrasse em seu coração, não é, para atrair Jesus. Isso aí todo mundo sabe, né? Que Judas traiu Jesus. Mas pouca gente sabe, pouquíssima gente sabe, que o Judas também era o tesoureiro da igreja, viu, irmãos? Ou você acha que Jesus andava por aí com os 12 apóstolos e mais um monte de gente junto? Como é que Jesus comia, né? Como é que Jesus tinha suprido as suas necessidades, né? Existiam as ofertas, não é, que as pessoas davam ali. E o Judas, você vai ver na Bíblia. Uma vez eu falei isso com uma pessoa, eu estava numa viagem, queridos, a trabalho, e eu falei: olha, Judas era o tesoureiro e ele roubava o dinheiro das ofertas. Aí a pessoa falou assim para mim: não, isso não tem na Bíblia não, duvido. Não, Judas, tesoureiro, roubava? Não, nunca vi isso na Bíblia. Pois eu vou mostrar para vocês onde é que está isso. Vamos ver. Primeiro, nós vamos ver o que aconteceu no coração de Judas. Você vai abrir aí a sua Bíblia, certo? Você vai abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, queridos. Então abra aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Então vai lá no Evangelho de Lucas, é Novo Testamento, capítulo 22, ok? E você vai ler
vamos ler juntos aqui do versículo 1 ao 4. Veja o que aconteceu com esse pastor auxiliar que se chamava Judas Iscariotes, que era um dos 12 apóstolos, né? Vamos chamar ele de pastor auxiliar do líder, que era Jesus, né? Então diz assim o versículo 1: estava próxima a festa dos pães asmos, olha, a festa da Páscoa, né? Chamada Páscoa. Versículo 2: preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, a vida a Jesus, porque temiam o povo. Agora vem, olha só, no versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este é Judas, né, queridos, que está falando. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Olha lá. E agora, meus irmãos? Estava lá Judas Iscariotes, um dos 12, andava com Jesus para lá e para cá, para cima e para baixo, presenciou os milagres, deve ter feito muitas obras também em nome de Jesus, né? Imagine, Judas deve ter pregado a palavra para muita gente, deve ter expulsado demônios em nome de Jesus, não é? Porque era um dos 12 apóstolos, né? Jesus relata que os 12 apóstolos, já ainda com Jesus junto com eles pregavam, eles curavam enfermos em nome de Jesus. Imagine só, né? Judas, o pastor Judas, imagine se fosse hoje. Mas Judas, veja o que diz o versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então, Judas, ele deixou uma brecha para Satanás entrar, né? O que terá sido, hein, queridos? O que terá sido essa brecha, né? O que será que Judas fez ou deixou de fazer, não é? Para que Satanás tivesse autoridade para entrar na vida dele. Porque, olha, queridos, a Bíblia nos ensina que aquele que é de Deus, o maligno não toca, não pode entrar, não tem legalidade, não tem autorização de Deus para tocar na sua vida dessa maneira. Mas aqui a Bíblia afirma categoricamente: Satanás entrou em Judas. Então entrou como? Arrombou a porta, chutou a porta, quebrou o cadeado. Como é que ele fez para entrar na vida de Judas? Aí agora a gente vai para outra parte da Bíblia, onde a gente vai entender o que foi que Judas fez para deixar uma brecha por onde Satanás entrou. Você vai abrir sua Bíblia aí no Evangelho de João. Vamos lá, queridos. É Novo Testamento, Evangelho de João, no capítulo 12, tá bom? Encontrou aí? Novo Testamento, vai lá na página de índice, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 3, tá bom? Chegou aí? Então, veja só o que relata a Bíblia sobre essa situação aqui, ó. Veja só, vou começar a ler, tá? João, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 3. Diz assim: Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, uma libra, queridos, é uma quantidade, assim como se fosse 1 litro, 2 litros, 10 litros, de bálsamo de nardo puro. Bálsamo de nardo, queridos, é um perfume muito puro, né? Então vou voltar aqui à leitura. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, muito caro, né? Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Olha que bonito que ela fez com Jesus, né? E continua a Bíblia: e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha que beleza. Então, que bonita essa cena, né? Mas aí veja aqui o versículo 4. Mas Judas Iscariotes, olha ele aí, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse. Olha o que Judas disse, hein, querido? Veja aí, no versículo 5. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha lá. Então, se a gente parar a leitura aqui, você vai dizer: olha, mas esse Judas era bonzinho, né? Olha só. Ele criticou a moça, né? Que derramou esse perfume nos pés de Jesus.
dizendo: olha, não devia ter derramado nos pés de Jesus, devia ter vendido o perfume e dado dinheiro aos pobres. E olhe que Judas disse aqui que o perfume valia 300 denários. Você sabe, querido ouvinte, o que é um denário? Na época, um denário era o que se pagava a um trabalhador braçal para ele trabalhar durante um dia. Então você trabalhava um dia, ganhava um denário. Então imagine, né? Se o perfume valia 300 denários, era um perfume que valia 300 dias de trabalho, olha aí. Então vamos fazer a conta, queridos. Se o ano tem 360 dias, então quantos são 300 dias de trabalho, pastor? Quantos são? São 10 meses de trabalho. Olha aí, como era caro esse perfume, né? Muito caro. Mas aí, a Bíblia, se você for aí para o próximo versículo, versículo 6, diz assim, ó: isto disse ele quem? Judas, né? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha aí. Eita Jesus. Veja aqui, Judas tinha a bolsa. O que é a bolsa aqui, queridos? É o local onde as pessoas lançavam as ofertas, né? Pessoas que eram tocadas pelo Espírito Santo e que ali contribuíam para que aquele grande grupo de homens, né, Jesus, mais os 12 apóstolos, mais algumas pessoas que acompanhavam, pudesse ficar andando por aí, comendo, bebendo água, não é? Se hospedando, dormindo, não é? Então lançavam na bolsa. Então Judas é que cuidava, mas ele era ladrão. Ele tirava o que as pessoas lançavam na bolsa. Ou seja, ele roubava das ofertas. Olha só, gente. Então, será que para Judas fazer isso, provavelmente ele tinha esse desvio moral, essa tentação? Ele cuidava da parte financeira, não era o tesoureiro aí do grupo de Jesus. Então, talvez ele vendo aquele dinheiro, imagine, queridos, você ter na sua mão um dinheiro que pode sustentar 20, 30, 40 pessoas ao longo dos dias. É muito dinheiro, né? E aí você fica tentado e olha aquele dinheiro, eita, e agora? Vou pegar um pedaço para mim. Então, era isso que Judas fazia. Então, aí você entende agora, meu querido, minha querida, por que que Satanás teve autoridade para entrar na vida de Judas, para levar ele a trair Jesus. Porque ele deu essa brecha, ele teve esse comportamento, né? E muita gente até pergunta para a gente e diz, olha, mas Deus já não tinha falado no Velho Testamento que Jesus iria vir um Messias, né? Que é Jesus, seu filho de Deus, e que ele ia ser traído. Então quer dizer que Judas, pastor, não tinha escolha? Quer dizer que Judas ia de todo jeito trair Jesus? Não, queridos, é que Judas poderia ter escolhido ser fiel a Jesus. Poderia ter escolhido confessar a Jesus, se arrepender de ser ladrão, né? Confessar, ó Jesus, estou roubando as ofertas, ore por mim aqui, me perdoe e tal. Mas ele não confessou, ele não se arrependeu e foi até o fim. E então, pastor, mas Deus não disse que isso ia acontecer? Olha, Deus disse que alguém ia trair Jesus. Deus, queridos, sabe todas as coisas. Ele não determina o que você e eu vamos fazer, não. Porque se ele fizesse isso, ele violaria o livre-arbítrio que ele deu para mim e para você. Ele deu essa licença, mesmo ele sendo todo-poderoso, podendo todas as coisas, mas Deus não quis criar pessoas que sejam robôs, né? Que adorem a ele obrigado. Ele quis que a gente adorasse a ele por amor, porque nós o amamos. Então, queridos, ele nos deu esse livre-arbítrio, mas só que ele sabe o que você vai fazer. Engraçado, né? Ele não determina, você não está preso a um destino já escrito por Deus. Deus escreve, viu? Coisas sobre mim e sobre você, sobre o nosso futuro. Deus faz planos sobre o nosso futuro, mas a gente é que muitas vezes acaba não seguindo esses planos de Deus, né? Então veja que coisa, né, queridos? Olha, rapaz, nem na igreja onde o próprio Jesus em carne era o pastor, nem nessa igreja deixou de haver escândalo, deixou de haver engano, tá vendo? Por causa do Judas. Então, queridos, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu louvo a Deus, dou glória a Deus,
porque ele registrou esse acontecimento na Bíblia, viu? Aí onde a gente leu agora, Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 6. Eu dou glória a Deus porque hoje a gente pode ficar vacinado quanto a isso. Então, se isso aconteceu numa igreja onde o próprio Jesus Cristo era o pastor líder, né? Presidente, o principal, e todo mundo estava vendo Jesus cara a cara, frente a frente. Imagina se isso não vai acontecer com a gente nas nossas igrejas atuais, onde a gente tem seres humanos, não é? Liderando as coisas, não é? Então você já fica vacinado quanto a isso, viu, querido? Já fica sabendo que certamente isso vai acontecer. Agora, aí, pastor, o que eu devo fazer quando isso acontecer? Bom, aí a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos agora ouvir uns louvores maravilhosos, adorando a Deus, agradecendo a Ele por esse registro na Bíblia. E daqui a pouquinho a gente volta para você entender o que a gente deve fazer quando isso acontecer, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e até daqui a pouquinho. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos de volta. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E nós estamos aqui nesse estudo delicioso aí para você ser abençoado durante aí a sua hora do almoço, não é? Para você poder entender bem direitinho que o foco da nossa adoração, da nossa confiança, da nossa fé tem que ser em Jesus Cristo e não em uma pessoa. Por mais que você admire essa pessoa, pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu irmão de sangue, seu irmão da igreja, o seu chefe na empresa, um colega de trabalho, por mais que você admire, jamais a sua fé, a sua confiança deve estar num ser humano, não é? A gente já aprendeu isso nos blocos anteriores, a Bíblia dizendo, maldito é o homem que confia no homem, olha só, que quando a gente faz isso, o nosso coração acaba se afastando de Deus. E por outro lado, já aprendemos também, lá no Salmo 27, quando a Bíblia diz, né, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha luz, não é? Ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, não queira mais saber de mim, o Senhor cuidará de mim. Olha só, o Senhor me acolherá. Então isso é maravilhoso, queridos. A gente saber que tem um Deus tão bonito, tão amoroso, tão fiel, tão perfeito, não é verdade? Só que aí, meus queridos, o que acontece? O que acontece, o que a gente tem visto é que certamente a gente vai se decepcionar um dia na igreja ou numa comunidade com alguém que é de Jesus, né? E aí no bloco anterior nós estávamos lendo aqui sobre Judas, que era um dos 12 apóstolos, né? Você conhece bem o Judas Iscariotes. Tem até esse xingamento, né, que as pessoas fazem. Você é um Judas Iscariotes, né? Chamando a pessoa de traidor, né? Você é um traíra, né? Judas Iscariotes é um nome que ficou para toda a eternidade marcado, não é, como sinônimo de um traidor, porque ele era um apóstolo que, um dos 12, né, quer dizer, Jesus ele andava, viu, queridos, além dos 12, com mais umas 100 pessoas junto dele que acompanhavam ele, mas os 12 eram mais próximos, né, os 12
estavam sempre com ele, aprendiam dele mais próximos. Os 12 recebiam uma instrução especial, não é? E tinha o nome de apóstolo. Você sabe, querido, o que quer dizer apóstolo? Apóstolo quer dizer enviado. É aquele que é enviado por todo canto para levar a palavra de Deus, levar o poder de Deus. Então, a pessoa dizer assim, olha o apóstolo, é um negócio muito sério, né? Apóstolo é aquele que é enviado para levar a palavra de Deus, para levar o conhecimento da salvação para as pessoas. Então Judas foi um privilegiado, mas isso não impediu, como nós vimos no bloco anterior, que ele, ao cuidar das ofertas, né, nós vimos lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 6, que Judas cuidava das ofertas e roubava dessas ofertas. Então, Judas já tinha cedido a essa tentação. Imagine, né, queridos ouvintes? Judas estava lá com um monte de dinheiro na mão que era usado para sustentar essas pessoas todas que andavam com Jesus, e aí ele não resistiu e caiu na tentação e foi lá e roubava regularmente esse dinheiro da oferta. E por isso fez uma brecha na vida dele, e aí a Bíblia afirma assim categoricamente: Satanás entrou em Judas. Que coisa triste, né? Muito bem, e aí Judas fez o que fez, traiu Jesus, né? E antes já roubava as ofertas. Então, eu quero dizer para você o seguinte: se isso aconteceu numa igreja onde o próprio Senhor Jesus era o pastor principal, imagine hoje, né? Nas igrejas nossas aqui, que Jesus, o Espírito Santo estão dirigindo, mas que os líderes, né, são pessoas de carne e osso, né, que podem realmente escorregar, né, as pessoas que participam e tal. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Quando isso acontecer, porque vai acontecer, viu? Não tenha dúvida que vai acontecer. Quando isso acontecer, para você ficar vacinado já, para você ficar protegido, eu quero te dar uma dica muito importante da palavra de Deus. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses. Abra aí a sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, no capítulo 3. Tá? Filipenses é Novo Testamento. É a carta do apóstolo Paulo, escrita por Paulo, aos filipenses, as pessoas que moravam na cidade de Filipos. Então vai lá, carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Você achou aí? Novo Testamento. Vamos ler aí o que diz essa carta. Olha só, vacina para você, hein? Tome aí esse Zé Gotinha que vai agora para você ficar vacinado. Diz assim, ó, Filipenses 3,12. Não que eu... Isso é Paulo falando, viu, queridos? Ó, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha, eu vou parar aqui. O próprio Paulo dizendo que ele mesmo, apesar de ser um grande evangelista, uma pessoa muito usada por Deus, escreveu 13 livros dos 27 livros do Novo Testamento, quase a metade, né? Mas o apóstolo Paulo diz aqui, ó, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Aí diz o versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós? Está dizendo que ele está se esquecendo das coisas que para trás ficam e que ele avança para o que está à frente. Ele prossegue para o alvo, para o prêmio de Deus. O alvo, queridos, é Cristo Jesus. O alvo é Jesus. O foco é em Jesus. Tudo que você faz é para Jesus, não é para o pastor. Viu? Se você faz parte aí de um ministério, você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para Jesus. Se você ainda não entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo, então você
mas você trabalha lá na empresa. Eu estou trabalhando para o meu patrão, para o meu chefe. Não. Primeiro, a gente trabalha para Jesus, porque o chefe, quando sai da empresa, aí a pessoa não vê, né? O chefe não vê o que as pessoas estão fazendo. Muita gente diz, eu vou aproveitar que o chefe não está, vou descansar, não vou fazer o meu trabalho, vou relaxar, vou amolecer aqui. Quando ele voltar, aí eu volto a trabalhar. Não esqueça, querido, que Deus, nada nós podemos esconder de Deus, né? Tudo Ele está vendo. Então, tudo nós temos que fazer para Deus, não é? Então, Jesus é o alvo. Jesus é o alvo, queridos. Eu vou repetir para você. O alvo da sua vida tem que ser Jesus. Não é o pastor A, B ou C, não é a missionária fulaninha, cicraninha, não é a igreja tal e tal. Você faça parte de uma igreja sim, viu? Porque a Bíblia nos orienta que nós devemos nos congregar. O que é congregar, queridos? É estar junto com outras pessoas que estão buscando o mesmo que nós, estão buscando o alvo, que é Jesus. Então nós devemos nos congregar, estarmos juntos com outros irmãos. Tanto é que Jesus chama a gente de irmãos, né? Olha só, é um negócio forte, né? Você chamar uma pessoa desconhecida de meu irmão. Por que meu irmão? Porque somos filhos do mesmo Pai, não é? O Senhor Jesus nos deu a adoção de filhos. Nós fomos adotados por Deus. Nascemos de novo. Se você aceitar o governo de Jesus sobre a sua vida e resolver de livre e espontânea vontade entregar o governo da sua vida a Jesus e aproveitar essa segunda chance, você será recriado, querido. Você vai nascer de novo. O seu corpo e a sua mente vão ficar a mesma coisa, mas o seu espírito, que é o verdadeiro você, o verdadeiro eu, vai ser recriado. É o que nos promete a Bíblia. E depois que seu espírito for recriado, aí sim você vai ver os efeitos disso na sua mente e no seu corpo também. Vocês estão me entendendo? Então o alvo é Jesus, queridos. O alvo é Jesus. Não importa se a igreja é grande, pequena, se tem ar-condicionado, se é quente, se é barulhenta, se é silenciosa, se o pastor é alto, é baixo, é magro, é gordo, é bonzinho ou é chato, nada disso importa. O alvo é Jesus. E Jesus, queridos, você vai encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar Jesus também na vida de muitos irmãos, de irmãos da igreja, de pastores, de obreiros, de diáconos. Você vai encontrar de presbíteros, seja como chame na igreja. Mas lembre-se, o foco é Jesus. Se aquela pessoa mostrou para você uma atitude, que você sentiu ali o perfume de Jesus naquela atitude, não dê o mérito à pessoa. Lembre-se, é o Espírito Santo que está usando aquela pessoa para lhe abençoar. Tá bom assim? Você entendeu que isso é igual a uma criança quando recebe a vacina, o Zé Gotinha, né? Contra a paralisia infantil. Se a criança receber a vacina, é garantido que ela não vai ficar doente. Mas se os pais vacilarem, não lembrarem, não derem bola, esquecerem, não cuidarem, não levar a criança para vacinar, a criança fica o quê, hein, queridos ouvintes? Fica desprotegida, não é? Então a mesma coisa, isso aqui que a gente acabou de ministrar para vocês, isso é vacina para a sua alma. Para você, quando se decepcionar com alguém que é evangélico, alguém que é da igreja, jamais diga assim, tá vendo? É por isso que eu não vou na igreja. Olha aí, essa aí diz que é de Jesus e fazendo essa besteira, fazendo essa coisa errada. É por isso que eu não vou. Olha, querido, Jesus não tem nada a ver com o que essa pessoa está fazendo. Não esqueça que nós temos o livre arbítrio. Cada um escolhe fazer aquilo que está no seu coração. Pode obedecer ou não a palavra de Deus, tá bom? Tá combinado assim? Então, em nome de Jesus, eu queria fazer um intervalinho para você ouvir alguns louvores, para você refletir, deixar o Espírito Santo falar o seu coração. E daqui a pouquinho a gente volta orando pela sua vida, tá bom? Então fique na paz do Senhor e até já.
Olá, meus queridos ouvintes, estamos de volta depois desses louvores maravilhosos, depois de aprendermos aí esse tema tão importante para a nossa vida, que é o tema em que Jesus é o foco, tem que ser o foco da nossa vida. E quem fala aqui com vocês é o pastor Gilberto Costa, e é uma alegria estar aqui com vocês ministrando sobre esse tema. E agora, queridos, eu quero orar pela sua vida, para que você possa realmente plantar essa semente no seu coração, tá certo? Deixa eu lembrar para você, o foco. O que a gente aprendeu hoje, queridos? Aprendemos que as pessoas são falhas, inclusive as que estão na igreja. Aprendemos que se você ainda não se decepcionou com alguém na igreja, certamente isso vai acontecer. Às vezes você nem frequenta a igreja ainda e você já vê uma pessoa que alega que já entregou o governo de sua vida a Jesus e essa pessoa fazendo coisas erradas, né? E aí você diz, é por isso que eu não vou na igreja, tá vendo? Fazendo errado. Lembre-se que Jesus é o alvo e que você não pode se afastar de Jesus ou não querer ir ter intimidade com Jesus porque uma pessoa que está tentando buscá-lo está fazendo alguma coisa errada. Pense comigo. Pare aí um pouquinho e pense. Faz sentido uma coisa dessa? Você dizer, não vou na igreja porque o fulano ou o cicrano foi e está fazendo tudo errado. Mas, querido, eu vou dizer uma coisa para você. No dia de prestar contas a Deus, que vai chegar esse dia, onde eu e você e todos nós estaremos um por um, sozinhos, na frente do trono de Deus, diante de Deus. Nesse dia, cada um de nós, queridos, vai prestar contas da sua vida, cada um, de cada palavra, de cada pensamento, de cada atitude que a gente fez. Então, se você ficar olhando para a vida do outro e dizendo que você não vai ter intimidade com Jesus por causa do outro, você, querido e querida, é que está perdendo de poder estar na presença de Jesus. Jesus não tem culpa, não tem nada com o fato daquela pessoa se dizer de Jesus e estar fazendo coisas erradas. Jesus tem alguma coisa com isso? Você não acha bom Jesus ter dado para a gente o livre-arbítrio? Você não acha bom? Ou você preferia que a gente não tivesse poder de escolha? Que tudo fosse imposto por Deus, Deus obrigasse a gente as coisas? A gente não ia gostar, não é, queridos? Você não gosta de poder escolher o que é bom e o que é ruim para a sua vida? Então aquela pessoa que você viu fazendo uma coisa errada, ela está usando o livre-arbítrio que Deus deu para ela, que Jesus deu para ela. Você está entendendo, querido? Então, se ela faz alguma coisa errada, ela está exercitando o seu direito de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então Jesus não tem nada com isso, né? A gente não pode culpar Jesus, dizer, olha, tá vendo? Jesus falhou. Não, Jesus orientou, Jesus ensinou. Está falando com você agora, através dessa rádio, da Renovação FM 89.1. Está falando com você. Mas aí, às vezes, a gente, como eu já fui assim também, querido, às vezes a gente fecha o coração, às vezes a gente fica turrão, cabeça dura e diz não, não, não e não. Então Jesus está falando, não é? A pessoa vai aceitar ou não essa orientação. Vocês estão me entendendo, queridos? Então, muita atenção nisso. Quando você se decepcionar com alguém que faz parte ou que se diz de Jesus, não se decepcione com Jesus, porque esse nunca vai falhar com você, tá bom? Vamos orar juntos aí? Se você tiver condições, feche os seus olhos agora onde você está e vamos entrar juntos na presença de Deus, tá certo? Vamos assim. Pai querido, é no nome poderoso de Jesus. Sim, Pai. É nesse nome poderoso que eu agora entro na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, junto com esse ouvinte, essa ouvinte que está nos acompanhando aí pelas ondas do rádio. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor, Pai,
abra o entendimento desse meu querido, dessa minha querida ouvinte, para que essa vacina seja entendida, compreendida e praticada na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que a pessoa que me ouve agora, que está orando comigo, possa, Senhor, entender que Jesus é o alvo, possa entender que aquela pessoa com quem ela conta, aquele ser humano, pode falhar com ela, mas que o Senhor jamais falhará. O Senhor disse aqui na tua palavra, Pai, que ainda que o pai e a mãe abandonem a pessoa, mas o Senhor jamais abandona, o Senhor nos acolhe. O Senhor nunca está cansado, o Senhor nunca está ocupado, o Senhor nunca está aperreado, nunca está nervoso, nunca está agoniado. O Senhor tem sempre uma palavra de paz para nós, para nos levantar. O Senhor nunca espera de nós algo bom para nos dar de volta algo bom. Não, são os homens que dizem assim: se fizer algo bom para mim, eu pago com o bem, mas se fizer mal, pago com o mal. Não. O Senhor, às vezes a gente está longe do Senhor, como pode ser o caso desse ouvinte, dessa ouvinte, fazendo tudo errado. Mas mesmo assim o Senhor estende a mão e diz: venha meu filho, venha minha filha, venha ser meu filho, venha mulher ser minha filha. Deus dizendo para você agora: venha ser minha filha, saia dessa vida de desobediência que só está te trazendo tristeza, só está te trazendo agonia. Saia da agonia, você que vive agoniado toda hora, agoniada, saia da agonia agora, em nome de Jesus. Agora, para isso você precisa focar em Jesus. Só Jesus vai poder tirar você dessa agonia. Não adianta remédio, não adianta distração, não adianta viagem, não adianta nada para tirar a pessoa da agonia. Só o Espírito Santo entrando e a pessoa lutando, viu, queridos? Lutando, deixando o Espírito Santo agir, percebendo quando a agonia está querendo sufocar a presença do Espírito Santo e combatendo e dizendo: está repreendida a agonia, eu não serei uma pessoa agoniada jamais, em nome de Jesus. Diga aí, querido ouvinte, do seu lado aí, entregue-se agora. Eu convido você agora comigo aí, confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se você está sentindo isso agora no seu coração, confesse agora. Diga assim: Jesus, eu quero entregar o governo e a autoridade da minha vida ao Senhor. Eu quero, Jesus, eu abro mão do meu livre-arbítrio. O Senhor me deu poder para escolher, para decidir a minha vida. Pois bem, eu digo agora, Jesus, que eu renego isso aí. Eu quero agora entregar o poder e a autoridade sobre a minha vida de volta para o Senhor, porque eu declaro que eu não sei dirigir a minha vida. Quando eu vou pelos caminhos que eu acho certo, só dá errado, só faço bobagem. Então diga aí, meu querido, diga aí, minha querida, agora: Jesus, venha comandar a minha vida. Eu preciso do teu comando, Jesus. Eu preciso da tua direção na minha vida. Em nome de Jesus. É isso que eu oro, é isso que eu ministro sobre você agora. Se você está dizendo isso agora, se você está se entregando, quebrantando o seu coração, eu ministro na sua vida que o Senhor Jesus está agora recriando o seu espírito. Nasça de novo agora. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essa pessoa, Pai, que está junto comigo tomando essa decisão agora. Eu oro, Pai, e digo para essa pessoa: apresento o nome dela, Senhor, e peço que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, Pai. O nome dela no livro dos salvos, na relação daqueles que abriram mão da sua vida, dizendo: eu agora vou viver conforme a orientação da Bíblia Sagrada, conforme a palavra de Deus. Eu vou me entregar e deixar Jesus fazer uma obra na minha vida de transformação. Você vai ver, querido e querida, o que vai acontecer na sua vida. Espere só para ver. Você vai ver o que é ter a vida transformada de dentro para fora. Agora, deixe Jesus trabalhar na sua vida. Não impeça Ele. Não se conforme em viver com a mesma agonia, com a mesma preocupação. Nunca.
Nunca, não aceite, não se conforme. Deixe o Espírito Santo varrer essa sujeira embora, em nome de Jesus. Eu ministro isso, querido e querida, na sua vida. Em nome de Jesus, nasça de novo. Seja bem-vindo à família dos filhos de Deus. Você agora, você que tomou essa decisão e está orando comigo e está apresentando a sua vida a Jesus, você agora passa a ser filho de Deus, viu? Se você o aceitou o governo da vida dele, se você declarou aí agora, Jesus Cristo é o meu único Senhor, é o único que manda na minha vida, é o meu único e suficiente Salvador, eu não preciso de mais ninguém para ser salvo, a não ser de Jesus. Eu não preciso fazer obras de caridade, só Jesus, foi o sacrifício dele naquela cruz que me trouxe salvação. Confesse isso aí agora, diga isso a ele agora em nome de Jesus, se você crê. E você agora, querido, querida, está sendo recriado o seu espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse milagre, que é o maior milagre que o Senhor pode fazer, que é o novo nascimento na vida daqueles que te procuram e que se quebrantam e que se entregam para ti, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. E se você, querido ouvinte, concorda comigo nessa oração, diga aí amém. E graças a Deus, querido. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha aí, querido ouvinte, que maravilha, né? Que maravilha nós estarmos aí juntos, falando com o Pai. Você que me ouve aí, que aceitou Jesus agora, seja muito bem-vindo na família do Senhor. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa, entre lá, fale com quem estiver lá, diga: eu quero Jesus, eu acabei de aceitar, entregar o governo da minha vida a Jesus e agora eu quero saber mais sobre ele. Vá, congregue numa igreja, ouça os programas aqui da Rádio Renovação FM, ouça os irmãos e as irmãs pregando aqui em todo lugar, se alimente da palavra de Deus. Se quiser nos conhecer pessoalmente, está conosco para receber mais ensinamentos, tirar suas dúvidas. Nós nos reunimos, queridos, todas as quartas-feiras no Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite até as 9, 9h30, nos reunimos ali no bairro do Arruda, viu, queridos? Na Requinte Recepções. O nome lá é uma casa de festas, de recepções, não é? Requinte Recepções. Fica ali na rua José Austregésilo, número 156, tá bom? Você vindo ali pela Avenida Bibiribe, no sentido cidade-subúrbio, passando pelo estádio do Arruda, é a segunda rua à direita, tá bom? Depois do estádio do Arruda. A rua tem um sinal, você entra ali. Nós estamos todas as quartas-feiras ali com o objetivo apenas de te ensinar, tá bom? Continue na sua igreja. Nós não somos uma igreja formal, somos um ministério de ensino, tá? Você continue levando ofertas e dízimos na sua igreja, lá, ajudando lá, participando, firme na obra de Deus. E nos visite para aprender. E você que ainda está começando aí com Jesus, nos visite, é totalmente gratuito, não recolhemos dízimos nem ofertas. Nos visite para aprender mais sobre a palavra, se fortalecer e você poder se encaixar numa igreja evangélica aí perto da sua casa, que vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? Então, queridos, muito obrigado pela sua audiência, glória a Deus por essa palavra. E fique aí na paz e na graça do Senhor Jesus. Até amanhã e um forte abraço a todos.